E neste mês da mulher, né, que é março, a gente está entrevistando, né? Eu estou falando com algumas mulheres aqui de Lençóis e região, e hoje eu estou aqui com a Milena Mileski, que ela é a chefe desse serviço de atendimento às mulheres aqui em Lençóis, que é o CRAM, que foi inaugurado recentemente como Casa da Mulher, mas hoje já é um centro referenciado. E a Milena vai falar com a gente hoje da violência contra nós, mulheres, né? É muito complicado, todos os dias a gente abre os jornais, os casos são inúmeros, e a gente se pergunta, né? Lençóis também tem casos de violência, Milena? Oi, Conceição, muito obrigada pela oportunidade. E sim, Lençóis, infelizmente, tem muitos casos de violência. A casa foi inaugurada ali, o Prado inaugurou essa casa no apagar das luzes, né, de 23. Então, a casa começou a funcionar em 24, funcionou 24, 25, e estamos começando 2026. Mais ou menos, quantas pessoas foram atendidas, acolhidas? Conta pra gente. Bom, atualmente nós temos cerca de 970 mulheres que já sofreram violências registradas aqui no CRAM, né, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher. E essas mulheres chegam para esse atendimento por onde? São enviados os boletins de ocorrência, as medidas protetivas, por demanda espontânea, né? Quando ela procura um CRAS ou até mesmo CREAS, então elas são encaminhadas para cá. Principalmente também, a gente não pode esquecer, das unidades de saúde, UPA, né? E as ESFs, né? Dos bairros. Milena, quando a gente fala em violência contra a mulher, de acordo com aquilo que a gente vê na mídia, a gente já vê que matou, esfaqueou, a gente teve um caso horrível em Botucatu esses dias, né? Mas, basicamente, a violência, ela é mais física ou é mais psicológica? Bom, aqui em Lençóis Paulista, nós temos um registro de 87% dos casos de violência ser de violência psicológica, né? E aí, em segundo lugar, vem a questão da violência física. E como que a mulher pode identificar se ela sofre essa violência psicológica? Como que o companheiro, né, ele faz isso aí? Bom, a violência psicológica, ela é a mais difícil realmente de ser identificada, né? E muitas vezes é taxado como algum problema da mulher, porque ela adoece a mulher. Mas ela vem no controle, nas ofensas, então o homem quer controlar o peso que a mulher vai vestir, com quem ela deve falar, aquele discurso de que ele tirou todos os meus amigos homens da rede social porque ele tem ciúmes. Então isso já é uma forma de violência, porque é um controle. Não permitir que a mulher chegue perto de amigos, de parentes, né, visite os pais. Então, é qualquer tipo de controle que ele vai exercendo sobre ela, né? Então, ele vai criando limites para ela. E também aquelas coisas mais nítidas. Então, a ofensa, né, as ameaças, se você sair com essa roupa, eu vou largar de você, né, só eu vou te querer. Então, aquelas frases de impacto mesmo no psicológico da mulher. Ô Milena, você está aqui falando, eu estou aqui pensando, né, 87% desses casos são violência psicológica. Toda agressão física começa com a violência psicológica? Não necessariamente, mas a maioria sim. Né, a maioria começa com a violência psicológica, porque qual é o objetivo do agressor? Ele quer tornar essa mulher vulnerável, né? Então ele quer que ela não tenha condições de procurar ajuda, que ela fique desacreditada, né? Que ela se sinta desvalorizada, não se sinta capaz. E então existe um famoso que antigamente era chamado de ciclo da violência, mas agora tem surgido como espiral da violência, né? Para entender que a mulher consegue sair dessa espiral. Então geralmente ele vai começar com a violência psicológica, com as ameaças, tentando fazer com que a mulher não se sinta capaz, vai evoluindo para uma fase de tensão, que é onde tem um estopim que gera violência, né? E aí, toda vez que o homem comete uma violência física, ele se arrepende depois, mas não é que é um arrependimento, é aquela questão de fazer a mulher estar perto dele, porque ele entende que ele vai perdê-la. Exato. Então ele vai lá e dá café da manhã na cama, pede desculpa, fala que nunca mais isso vai acontecer, que ele estava nervoso, dá presentes. Já atendemos casos de homens que deram joias para a mulher,
né? Chegou a dar um carro. Então, essas situações acontecem. Aí a mulher acaba voltando, porque a mulher é muito maternal. Ai, a culpa é minha, não, ele estava nervoso. Ai, tem os filhos, como que eu vou fazer, né? Ou então a mulher tem dependência emocional ou dependência financeira, então ela acaba aceitando a situação e volta de novo nesse ciclo ou espiral. Ele fica calmo por um período, dali a pouco ele de novo começa a xingar, ofender, e outro ponto de violência alto, né? E assim vai. E aí, Milena, eu me pergunto, né, qual o perfil dessas mulheres? Porque na cabeça da gente, a violência doméstica, ela está ligada num primeiro momento, né, ela estaria ligada às classes com menos poder aquisitivo, né? Isso é real ou a violência ela está em todos os níveis? Digamos que a violência ela está em todos os setores econômicos, setores não, né? Todas as classes econômicas, né? E só que ela é mais perceptível nas classes mais baixas, mais vulneráveis, porque é o que procura ajuda, né? Sabemos que ocorre nas outras classes sociais mais elevadas, no entanto, ela fica mais velada, né? Mas o perfil aqui em Lençóis, a gente elaborou o perfil em 2024, né? Então, a maioria das mulheres, ela tem até 2 salários mínimos, né? Então, cerca de 40% das mulheres atendidas tem até 2 salários mínimos de renda. A maioria tem até o ensino médio, né? E a maioria está entre 30 e 39 anos. Então, o perfil de Lençóis Paulista em 2024 foi esse, né? Daqui a um tempo vai sair o perfil de 2025, que a gente faz todo esse mapeamento. Mulheres brancas. A maioria mulheres brancas. O que é diferente do estado de São Paulo, né? Mas a maioria aqui é mulheres brancas. Como que essas mulheres, com nível de instrução, né? Porque já tem o ensino fundamental, já está com o ensino médio completo, já tem uma renda de 2 salários mínimos. Num país como o nosso, é uma renda média. Uhum. Como que ainda se sujeitam a isso, Milena? Por causa da dependência psicológica, né? Muitas vezes a mulher ela tem condições financeiras, né? Ela até mesmo chega a ganhar mais do que o marido, do que o agressor, mas a violência psicológica, porque a violência psicológica ela é difícil de ser percebida. Né? Existem estudos que dizem que uma mulher chega a levar 10 anos para se entender no contexto de violência. Então, ela vai achando que ela é incapaz, porque essa violência psicológica, ela vai tornando a mulher vulnerável. Então, ela começa a achar que se ela romper com esse agressor, ela nunca mais vai ter um companheiro. Ela começa a achar que os filhos vão ser prejudicados, que ela não é capaz de se manter sozinha, né? Então, ela passa a entender que ela só consegue viver com o agressor do lado. Bom, eu queria que então você falasse para a gente como é que as mulheres podem procurar o apoio aqui na Nucran, né? Qual é o melhor caminho? Qual que é o trabalho que vocês vão fazer? Porque, assim, uma coisa precisa ficar um pouco clara, né? Os homens, principalmente, eles acham que aqui é só para separar o casal, né? Mas não é bem isso. Então, explica para a gente como é que é feito esse acompanhamento e como que as mulheres podem vir fazer essa procura espontânea. Bom, é importante você tocar nesse assunto, porque aqui ninguém é contra o casamento. Muito pelo contrário, a gente entende o contexto da família. No entanto, o que é necessário é um casamento saudável, né? Uma mulher, ela não pode estar sendo aí humilhada, agredida, principalmente porque isso, na frente dos filhos, além da questão da mulher, que, gente, homem e mulher são iguais, né? Não existe essa diferença. Mas, além dessa questão, o problema vem com os filhos, que assistem a essa situação e depois naturalizam, né? Ou, muitas vezes, passam a ter aí demandas psicológicas, né, por conta dessa agressão. O CRAM, ele é de portas abertas, né? Em casos graves, atendemos demanda espontânea, né? Então a mulher pode procurar o serviço e aí nós recebemos encaminhamento de toda a rede. Ah, mas eu conheço uma vizinha que está sendo agredida. Você pode ligar para a gente, fazer a denúncia, pode ser pelo WhatsApp, né? E aí a gente vai fazer essa busca ativa, né? Como eu falei, teve aquele número de cerca de 970 casos, né? E desses 970 casos de mulheres, né? 300 foram realmente atendidas aqui, né? Então, a gente vai buscar essa mulher e sensibilizá-la para o atendimento. Lembrando que a mulher, ela não precisa procurar o CRAM decidida a se separar.
Ela pode vir aqui para começar a ter orientações e aos poucos ela conseguindo fortalecer essa questão da separação nela e fazer. E quando a mulher, né, a situação já está bem difícil, ela precisa sair da casa, vocês também têm todo esse acolhimento para a mulher e para os filhos? Sim, sim, com certeza. Quando a mulher ela está em risco, né, e ela não tem rede de apoio, não tem para onde ir, ela não consegue sair da casa sem que o agressor esteja lá, nós temos o serviço de acolhimento, sim. Olha só, gente. Então, eu vou deixar aqui no texto o telefone certinho. Quem conhecer alguém, estiver passando por um momento aí que está em dúvida, será que estou passando por violência psicológica? Procura ajuda. Aqui tem psicólogo, tem assistente social, tem uma equipe altamente capacitada, bem como nos CRAS, no CREAS, Sim. né? E nas próprias unidades de saúde também. O pessoal está sempre, toda a rede municipal pronta aí para atender. E para a gente finalizar, Milena, vai ter um evento, né, Milena? Convida o pessoal. Sim, nós teremos agora, no dia 28 de março, no último sábado do mês, para fechar a comemoração do mês da mulher, nós teremos a segunda caminhada da mulher. Então, ela vai sair, vai percorrer a rua 15 de novembro, em breve nós colocaremos os horários, o local de saída, né? E a gente convida todas as mulheres e homens, porque é importantíssimo que nós tenhamos o apoio masculino. Sim. Né? Porque esses homens, eles têm esposa, têm filhas, têm mulheres ali na família dele. Então é importantíssimo vestir a camisa, né? Para um mundo de igualdade, onde a mulher fique bem, não sofra. Então, vamos tentar, né? É isso aí, porque a gente ainda ouve muito, né? Ah, a mulher precisa ter um dia internacional. Gente, essa data não foi criada para dar parabéns para a mulher. Essa data foi uma data criada para denunciar, né? A violência que estava sendo realizada contra as mulheres. Então, é uma data que a gente tem que pensar, refletir e melhorar, né? Tanto as mulheres quanto os homens nessas relações, né, Milena? E por trás dessa data tem muitas razões históricas, né? Sim. Porque muitos homens ficam, mas e o dia do José da Penha? E o José da Penha, né? Mas a questão é que a mulher precisou lutar muito para chegar onde chegou e a gente nem está na igualdade, né? Tem a questão física, tem a questão dos direitos das mulheres, que Sim. faz pouco tempo que uma mulher pode votar, faz pouco tempo que uma mulher chega num cargo político alto ou numa empresa, Sim. né? Então são várias razões históricas, a gente não está falando de um dia só de festa, é um marco para a mulher. Obrigada.